Quem foram os presidentes que mais títulos conquistaram para os seus clubes na história do futebol brasileiro? Bom, fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos entregar o ranking dos 20 maiores campeões da história do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito surpresos com alguns dos nomes que estão nessa lista. Olá pessoal, eu sou Fernando Ferreira, sou economista, diretor, fundador da Pluri e estou aqui para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre as finanças do seu clube, sobre a gestão do seu clube e a gestão e as finanças do futebol brasileiro como um todo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre aqueles que são os principais conquistadores de títulos do futebol brasileiro. Quem foram aqueles presidentes que realmente conquistaram a maior quantidade, tiveram a maior relevância em termos de títulos para os seus respectivos clubes? Bom, pessoal, antes de mais nada, é preciso explicar como é que nós chegamos a esses resultados, né? Essa pesquisa não é fruto da opinião do Fernando ou de alguém aqui da Pluri, né? Ela é resultado de uma metodologia feita a partir de critérios muito bem definidos. E quais são esses critérios? Bom, são basicamente 5 grandes nortes aqui para essa pesquisa. Primeiro, nós consideramos apenas os títulos conquistados, não levamos em consideração vice-campeonatos, colocações em outras colocações no campeonato, pontuações, aproveitamento, vitórias, nada disso. O que vale aqui é caneco levantado. Segundo ponto, nós consideramos aqui apenas os títulos conquistados pelos presidentes. Nós não consideramos nenhum outro tipo de feito realizado por esses presidentes. Não nos cabe aqui avaliar qual é o melhor presidente da história de cada clube, e sim aquele que conquistou mais títulos, aquele que estava sentado na cadeira no momento em que houve a conquista do caneco em si. Há presidentes que não ganharam nada, né, e que são grandes nomes da história de cada clube, ou ganharam poucos títulos e fizeram grandes reestruturações, construíram CT, construíram estádios, mas esse não é o objetivo. A discussão aqui é somente título. Terceiro item, nós consideramos apenas as competições mais relevantes desde a fundação dos clubes. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando dos campeonatos estaduais, dos campeonatos regionais, Rio, São Paulo, Sul, Minas, Sul, Nordeste, Verde, as competições regionais, Campeonato Brasileiro Série A e B, considerando todos os títulos oficiais definidos pela CBF, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Copa Sul-Americana e as antecessores, Mercosul, Conmebol, Copa Libertadores, Supercopa da Libertadores, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes. Caso tenha havido rebaixamento, há 2 presidentes nessa lista que foram rebaixados, né? E nesse caso há um desconto também, uma pontuação que é descontada da pontuação desse presidente, né? O nosso quarto critério é que nós verificamos os títulos conquistados por cada presidente dessas competições que eu citei anteriormente. Para cada uma dessas competições a gente atribuiu uma pontuação. A somatória desses pontos gera a pontuação total de cada presidente. E o quinto critério é que nós consideramos apenas o presidente em si. Não entram na lista outros dirigentes que foram muito relevantes ou talvez até mais decisivos para a conquista do título em si, né? Tem alguns casos, não são poucos, de vice-presidente de futebol, outros dirigentes que eram até mais destacados, mas efetivamente o que a gente está avaliando aqui é o presidente em si. Então nós também não consideramos outros títulos que esses presidentes tenham tido nas gestões de outros presidentes. Então há casos de presidentes que foram vitoriosos como presidentes do clube, mas que também tiveram outros cargos e também foram vitoriosos. Isso a gente não considera. A gente só considera a pontuação do exercício da presidência em si. Então vamos lá, galera, vamos para o que interessa, vamos para a lista dos top 20 presidentes com mais conquistas na história do futebol brasileiro. Então no 20º lugar, com 2.667 pontos, está o São Paulino Marcelo Portugal Gouveia, falecido em 2008. Ele é o terceiro mais vitorioso presidente da história do tricolor paulista, antecedeu o Juvenal Juvencio, teve 2 mandatos por 4 anos e conquistou o Mundial de 2005, a Libertadores de 2005 e o Paulista também de 2005. 19ª posição, com 2.800 pontos, Leila Pereira, sim, a atual presidente do Palmeiras, que com apenas um mandato já é a 4ª presidente com mais vitoriosa da história do Palmeiras. Veja, com apenas 3
3 anos no cargo de presidente, ela já tem todas essas conquistas. Por quê? Ela basicamente, nesse pequeno período, conquistou 3 vezes o Campeonato Paulista, 22, 23, 24, conquistou 2 vezes a Copa do Brasil, 22 e 23, conquistou a Supercopa do Brasil em 23 e conquistou a Recopa Sul-Americana em 22. 18ª posição, agora um santista, com 2.840 pontos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, Laô, falecido em 2016, o presidente que manteve Neymar, né, no Santos por um pouco mais de tempo antes de ir ao Barcelona, e que durante esse período em que o Neymar esteve no Santos, houveram conquistas muito relevantes para o clube. O Luiz Álvaro ficou em 2 mandatos, num total de 3 anos, porque o segundo mandato foi incompleto por questões de saúde. Ele venceu 3 vezes o Campeonato Paulista em 2010, 11 e 12, a Copa do Brasil de 2010, a Recopa Sul-Americana de 2012 e a Libertadores de 2011. Na 17ª posição, com 2.873 pontos no nosso ranking, está Romildo Bolzan Júnior, o segundo presidente mais vitorioso da história do Grêmio, que estava até há pouco tempo no Grêmio, que teve inúmeras conquistas, fez uma gestão muito bem sucedida por boa parte do tempo, mas no final ele ficou marcado pelo rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro, né? O Romildo foi campeão da Copa do Brasil 2016, tetracampeão gaúcho em 2018, 19, 20 e 21, campeão da Recopa Sul-Americana em 2018 e campeão da Copa Libertadores em 2017. Na 16ª posição, com 2.876 pontos, outro gaúcho, outro do Sul, dessa vez o colorado Fernando Carvalho, campeoníssimo, presidente com mais conquistas na história do Internacional, primeiro presidente do clube a ser eleito pelo voto direto, teve um mandato por 4 anos, ele comandou o clube de 2002 a 2006 por 4 anos, e nesse período ele foi 4 vezes campeão gaúcho em 2002, 2003, 2004, 2005, campeão da Libertadores em 2006 e campeão mundial em 2006. Nosso critério, como eu mencionei anteriormente, ele se refere apenas às conquistas como presidente. Fernando Carvalho foi presidente também, ganhou vários títulos como vice de futebol do Colorado, mas aqui nós ficamos apenas nas conquistas no cargo de presidente efetivamente. Então, Fernando Carvalho, o 16º presidente mais vitorioso da história do futebol brasileiro. Agora vamos para o 15º lugar, com 2.907 pontos, Mário Gobi Filho, presidente do Mundial de 2012 do Corinthians. Também é o segundo maior em conquistas pelo clube. Ficou um mandato, apenas 3 anos, de 2012 a 15, e nesse período ele ganhou o Paulista de 2013, a Recopa Sul-Americana de 13, a Libertadores de 2012 e o Mundial de Clubes em 2012. 14ª posição, com 3.267 pontos, Juvenal Juvencio, presidente do São Paulo, falecido em 2015, presidente bastante polêmico, mas que marcou época no clube, tendo sido o segundo maior presidente em termos de conquistas do São Paulo. Juvenal ficou por 4 mandatos no São Paulo, num total de 10 anos. Ele ficou de 88 a 90, depois ele voltou em 2006, ficou de 2006 a 8, de 2008 a 2011 e de 2011 a 2014, com muita polêmica, inclusive com a prorrogação dos mandatos, a possibilidade de nova eleição e por aí afora. Juvenal foi campeão paulista de 1989, na primeira gestão dele, da Sul-Americana em 2012 e 3 vezes campeão brasileiro em 2006, 2007, 2008, ali comando do Muricy, que foi realmente aí que ele fez a maior parte da sua pontuação. Na 13ª posição, com 3.310 pontos, Felício Brandi, ex-presidente do Cruzeiro, falecido em 2012, ele comandou o clube por 22 anos, de 1961 a 82. Foi ele que fez a Toca da Raposa, que hoje, aliás, leva o nome dele mesmo, né? O primeiro centro de treinamento de um clube de futebol no Brasil. Foi o presidente de grandes times do Cruzeiro, com Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Raul, entre outros. Um time que fazia frente ao Santos e Pelé. E foi o segundo presidente mais vitorioso da história do Cruzeiro. Ele ganhou 11 vezes o Campeonato Mineiro, em 61, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77, um amplo domínio em Minas Gerais, foi campeão brasileiro em 66 e foi campeão da Libertadores em 1976. Na 12ª posição, com 3.365 pontos, Antônio Augusto Dunche de Abranches, presidente
do Flamengo por 2 mandatos, num total de quase 4 anos, entre 80 e 82 e 82 e 83. Ele foi o presidente do Mundial e da Libertadores do Flamengo em 81, mas também o presidente que ficou marcado por renunciar após vender Zico para a Udinese em 1983. Não aguentou a pressão da torcida, que foi muito para cima, né, pela decisão dele de ter vendido o Zico, e aí ele acabou renunciando. Ducho de Abranches venceu o Carioca de 81, o Campeonato Brasileiro de 82, a Libertadores de 81 e o Mundial também de 1981. Na 11ª posição, com 3.476 pontos, Zezé Perrella, o presidente com mais títulos relevantes da história do Cruzeiro, comandou o clube por 4 mandatos, num total de 10 anos, então ele ficou um período entre 95 e 2002, e depois ficou outro período entre 2009 e 2011. Perrella foi 5 vezes campeão mineiro, 96, 97, 98, 2009 e 2011. 2 vezes campeão da Copa do Brasil, em 96 e 2000, ganhou o título da Recopa Sul-Americana em 98 e ganhou a Copa Libertadores em 1997. Chegamos agora à metade da lista, os top 10 maiores dirigentes em termos de conquistas do futebol brasileiro. Aproveita agora e se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente a fazer outros vídeos como esse. Bom, vamos lá. 10ª posição, com 4.067 pontos, Maurício Gagliotti, presidente que sucedeu Paulo Nobre e que antecedeu Leila Pereira. Ele é o 3º maior campeão da história do Palmeiras. Foram 2 mandatos num total de 5 anos, entre 2017 e 2021. E no seu mandato, Gagliotti venceu o Paulista 2020, Copa do Brasil 2020, Brasileiro 2018 e 2 vezes a Libertadores de 20 e 21. Vejam que, obviamente, aqui cabe um espaço para uma grande polêmica, né? Porque os palmeirenses devem estar falando, mas ele pegou a reconstrução do Paulo Nobre e aí já tinha recurso para poder conquistar campeonatos. Isso tudo é verdade, tudo isso tem um fundo de verdade. Para cada um dos presidentes aqui, obviamente, você que está assistindo, que torce para o seu clube de coração, tem uma opinião sobre por que esse presidente está na lista, por que se deveria, não deveria. Então aproveita e comenta o que você acha com relação a essa lista e a esses presidentes, se eles merecem ou não merecem estar na lista. E vamos agora para a 9ª posição, com 4.300 pontos, mais um palmeirense, Delfino Facchina. Delfino Facchina foi presidente do Palmeiras entre 1959 e 71, por 12 anos, né? Ele foi o 2º presidente com mais conquistas na história do Palmeiras e formou o único time do estado de São Paulo que fazia frente ao Santos de Pelé. Tanto é que essa pontuação dele de ser o 9º maior da história foi feita numa época muito inglória, porque repare, ele foi campeão paulista em 59, 63 e 66, ele foi campeão do Rio-São Paulo em 65 e ele foi campeão brasileiro em 60, 67 e 69. Vamos lá agora para a 8ª posição com 4.321 pontos, Márcio Braga, o 2º presidente com maior número de conquistas relevantes na história do Flamengo, foi o presidente do clube na era Zico. Então o Márcio Braga teve 6 mandatos no Flamengo, um total de 14 anos, entre 77 e 79, 79 e 80, depois de 87 e 89, de 90 a 92, depois de 2003 a 2006 e 2006 a 2009. Nesse período ele foi 7 vezes campeão carioca, em 78, em 79 2 vezes, houveram 2 campeonatos, né? Houve o super campeonato. Ele foi campeão em 91, em 2004, 2007, 2008 e 2009. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2006 e ele foi 3 vezes campeão brasileiro, em 80, em 92 e em 2009. 7ª posição, 5.491 pontos. Aí já deu uma esticada, né? Antônio Soares Calçada, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, falecido em 2019, que foi o presidente com o maior número de conquistas na história do clube, um período em que, aqui tem polêmica também, ele sempre esteve acompanhado de Eurico Miranda, que sempre esteve aí ao comando do futebol. Veja, o Calçada foi presidente do Vasco por 6 mandatos, 17 anos, de 83 a 85, 86 a 88, 89 a 91, 92 a 94, 95 a 97, 98 a 2000. Na época em que realmente o Vasco ganhou muita coisa,
ele era o presidente, tinha um perfil muito low profile, não aparecia muito. Quem realmente aparecia era o Eurico Miranda, que era o homem forte do futebol, mas efetivamente o presidente naquela época foi o Antônio Soares Calçada. O Eurico veio a ser presidente apenas depois da saída do Calçada. O Calçada ganhou o campeonato carioca por 6 vezes, em 87, 88, 92, 93, 94 e 98. Ganhou o Rio-São Paulo em 99, ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro em 89, 97 e 2000. Ganhou a Mercosul, a atual Sul-Americana, em 2000 e ganhou a Libertadores em 98. É muito título, né? Então vamos aqui para a sexta posição com 5.717 pontos. Fábio Koff, falecido em 2018, foi o presidente com o maior número de conquistas relevantes da história do Grêmio. Foi um presidente por 3 mandatos, no total de 7 anos, em 82 e 83, período de grandes conquistas. Depois voltou em 93 a 96 e depois voltou em 2012 a 2014. Nesse período ele foi tricampeão gaúcho em 93, 95, 96, campeão da Copa do Brasil em 94, campeão brasileiro em 96, campeão da Recopa Sul-Americana em 96, campeão mundial em 83, bicampeão da Libertadores em 83 e 95. Agora a coisa vai ferver. Chegamos ao top 5 maiores presidentes em termos de conquista da história do futebol brasileiro. Estamos certamente merecendo aí o seu like e sua inscrição. Aproveita agora e também faz um comentário do que você está achando até aqui dessa lista. Quinta posição, com 5.820 pontos, Rodolfo Landim. Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, é um dos 2 únicos presidentes da lista, junto com a Leila Pereira do Palmeiras, que ainda estão com seu mandato em vigor. Já é o presidente com mais títulos da história do rubro-negro e, dependendo do que aconteça nesse último ano de mandato dele, que termina no final de 2024, dependendo do número de conquistas que ele tenha, ele pode chegar a subir da 5ª posição atual para até a 2ª posição como o maior vencedor de títulos da história de um clube de futebol no Brasil. Ele está no seu 2º mandato, total de 6 anos, o primeiro de 18 a 21, e com uma reeleição que começou em 21 e vai até 24. Nesse período, o Landim ganhou 4 vezes o Campeonato Carioca, 19, 20, 21 e 24, 2 vezes a Supercopa do Brasil em 20 e 21, a Copa do Brasil de 22, 2 vezes o Brasileiro de 19 e 20, a Recopa Sul-Americana de 20, 2 vezes a Libertadores de 19 e 22. E está com espaço aí para poder aumentar a lista. 4ª posição com 5.830 pontos, ali empatadinho quase com o Landim, Mustafa Contursi, o presidente mais vitorioso da história do Palmeiras, que comandou o clube na era da Parmalat, né? Ele ficou na presidência do Palmeiras por 12 anos, de 93 a 2005, e nesse período ele foi 3 vezes campeão paulista, em 93, 94, 96, ele ganhou a Copa dos Campeões de 2000, 2 vezes o Rio-São Paulo em 93, 00, ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B, atenção, em 2003, B vale pouco. Copa do Brasil de 98, ganhou 2 vezes o Brasileiro em 93, 94, ganhou a Mercosul em 98 e ganhou a Libertadores em 99. Só que ele também ficou marcado pelo rebaixamento do clube em 2002 e quando você é rebaixado, você tem um descontinho na pontuação da lista. Mesmo assim, Mustafa Contursi é o 4º presidente com mais títulos relevantes da história do futebol brasileiro. E agora com 6.433 pontos, veja que já aumentou bastante a pontuação. Na 3ª posição, Alberto Dualib do Corinthians. Falecido em 2021, foi o presidente com mais conquistas relevantes da história do clube, né? Renunciou no seu 4º mandato, ele ficou 4 mandatos no total de 14 anos, de 93 a 98, 98 a 2003, 2003 a 2006 e 2006 a 2007. Renunciou ao fim do mandato sob acusações de lavagem de dinheiro, formação em quadrilha, naquele rolo com as operações relacionadas à MSI, né, o investimento que ela fez no Corinthians. Ele foi 5 vezes campeão paulista, em 95, 97, 99, 2001, 2003. Ele foi campeão do Rio-São Paulo em 2002, 2 vezes da Copa do Brasil de 95 e 2002. Foi 3 vezes campeão brasileiro em 98, 99, 2005 e foi campeão mundial em 2000. Bom, vamos para a 2ª posição com 6.733 pontos, José Eduardo Mesquita Pimenta, o presidente com mais títulos da história de São Paulo, o presidente que comandou o clube paulista na era Tele Santana, né? Então, ele ficou lá no São Paulo por 2 mandatos, um total de 4 anos, de 90 a 92, 92 a 94. E nesse período,
ele ganhou muita coisa. Foi 2 vezes campeão paulista, 91, 92, campeão brasileiro em 91, da Supercopa de Libertadores em 93, 2 vezes da Recopa Sul-Americana em 93 e 94, 2 vezes da Libertadores em 92 e 93 e 2 vezes Mundial em 92 e 93. José Eduardo Mesquita Pimenta depois se envolveu em muitas polêmicas, tentou voltar ao clube, não conseguiu, mas está aí registrado, ele é o segundo maior vencedor da história do futebol brasileiro. Agora vamos passar para o grande vencedor, né? O dirigente com o maior número de títulos da história do futebol brasileiro. Disparado, assim, disparado. Ele tem mais do que o dobro de pontuação do segundo colocado. 13.973 pontos. Atier Jorge Cury, presidente do Santos de 1945 a 1971, por 26 anos. Atier faleceu em 1992, ele foi goleiro do Santos de 27 a 34, atuou por 171 partidas, um dos que mais jogou, vestiu a camisa do Santos, chegou a jogar pela seleção brasileira, ia para a Copa de 1930, inclusive, mas por questões políticas os paulistas acabaram não indo naquela seleção, e foi o maior presidente em termos de conquistas da história do futebol brasileiro disparado. E aí você pode me perguntar como isso aconteceu. Ele foi, não reduzindo os seus feitos, obviamente, são 26 anos, ele foi o presidente que comandou o clube na era Pelé. Então, olha só o rol de conquistas do Atier Jorge Cury. 11 vezes campeão paulista em 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68 e 69. 4 vezes campeão do Rio-São Paulo em 59, 63, 64 e 66. 6 vezes campeão brasileiro em 61, 62, 63, 64, 65 e 68. Campeão da Recopa Internacional em 68, 2 vezes campeão da Libertadores em 62 e 63 e 2 vezes campeão mundial em 62 e 63. Atier Jorge Cury é o maior presidente da história do futebol em termos de conquistas. Quando a gente vê o resultado dos top 20, são 4 presidentes do Palmeiras, 3 presidentes do São Paulo, 3 do Flamengo, 2 do Santos, 2 do Corinthians, 2 do Grêmio, 2 do Cruzeiro, 1 do Vasco e 1 do Inter. E se você quiser entender mais sobre a situação financeira e gestão dos clubes de futebol brasileiros, dá uma olhada nesses cards aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.